O fruto do Espírito, identificando e cultivando as virtudes que o Espírito Santo produz em nosso caráter. Aqui, já para o irmão, ele é novo convertido, está novo na caminhada, aí a gente vai devagar para abrir o entendimento e levar o conhecimento até você. O fruto do Espírito, ele aborda o caráter de Cristo na vida do cristão, né? A base bíblica está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo, num contexto, ele vai falar sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito, né? Duas coisas totalmente diferentes. Por isso que Jesus disse nos evangelhos que o homem, para alcançar a salvação, ele precisa nascer de novo. O que é o novo nascimento? É a recriação do espírito humano. Enquanto a pessoa não nascer de novo, não tiver a regeneração através do Espírito Santo, o fruto do Espírito não se manifesta na vida do cristão. O que é o fruto do Espírito? São as características de Cristo na vida do cristão. O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso são qualidades, são características que, através do Espírito Santo, capacita o cristão ao serviço a Deus. Amém? Amém. O fruto do Espírito é a evidência de uma vida transformada. O que é uma vida transformada? É uma vida regenerada pelo poder, ação do Espírito Santo. Aí o irmão pode me perguntar, tá, irmão, mas assim, então quando a pessoa já aceita Jesus, ela já manifesta o fruto? Não. O fruto do Espírito, ele é um processo que o Espírito Santo produz no coração do cristão, que leva ele a ter amor. Esse amor é o amor ágape, né? O amor de Deus, um amor, aquele amor que Cristo nos amou. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É algo espiritual que se manifesta na vida do cristão. Eu já vou passar por irmão. Aqui o objetivo dessa videoaula: compreender o significado bíblico do fruto do Espírito. Aqui não é nada da nossa invenção, né? A gente sempre está colocando isso, sempre com base e fundamento bíblico, tudo com estrutura, com fundamento doutrinário. Identificar as características do fruto produzido pelo Espírito Santo. Uma coisa importante, irmão Alexandre: quem produz é o Espírito Santo. Então, para que eu possa manifestar o fruto do Espírito, eu tenho que ter o Espírito Santo. Como é que eu posso ter o Espírito Santo? Reconhecendo Jesus como meu único Salvador e Senhor. Caso contrário, o fruto do Espírito não se manifesta. O terceiro objetivo dessa live: diferenciar obras da carne e diferenciar obras da carne e fruto do Espírito. É duas coisas totalmente diferentes, né? O homem sem Deus, o homem sem o Espírito Santo, ele produz obras da carne. Então, ele não tem condições de manifestar o fruto do Espírito. Quarto, aplicar essas virtudes no desenvolvimento do caráter cristão. Isso é muito importante. O quinto objetivo dessa videoaula: reconhecer que o fruto é resultado de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Aqui eu podia, além de guiada, irmão Alexandre, eu podia colocar cheia do Espírito Santo. A pessoa, para manifestar o fruto, ela tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que produz no nosso coração, que manifesta o caráter de Cristo. Irmão Alexandre, com a parte introdutória,
O importante dessa aula de a gente saber que o Espírito Santo ele faz a mudança, a diferença na nossa vida. O Espírito Santo ele que vai fazer a transformação de verdade na vida do cristão. Exatamente. A gente aceitando Jesus, a gente é o primeiro passo e a gente começa a entender que a gente precisa. Jesus mesmo falou, né? Quando ele partisse aqui desse mundo, ele ia deixar o Consolador, né? Chama o Espírito Santo também de Consolador. Isso. Para o Consolador continuar o ministério de Jesus Cristo, né? Exatamente. Entendeu? Em espírito. Exato. Então, o Espírito Santo, ele é um presente de Deus, na verdade. E a gente tem a oportunidade de receber essa graça. E o Espírito Santo tem... como é que eu vou dizer? O Espírito Santo para a gente é um benefício assim, divino. Isso. Sem a presença do Espírito Santo, a gente continua sendo as pessoas do mundo, essas pessoas carnais, pessoas com desejos, com sentimentos humanos, o desejo da carne, de ir o pecado, principalmente o pecado. E o Espírito Santo ajuda a gente a trabalhar a nossa parte espiritual, que a gente... Ou que nem o Paulo fala, vocês são carnais, ou Jesus fala, ou tu é carne ou tu é espírito. Então o Espírito Santo ele vem para ajudar o nosso lado espiritual, a lutar contra os nossos desejos, contra o pecado, e seguir no caminho na direção que é o que Jesus nos ensina, pessoas separadas, transformadas. O Espírito Santo ele vai agir dentro do coração, é uma mudança interior, né, professor? Glória a Deus. É o processo de regeneração, né? Regeneração, exatamente. Uma introdução, por gentileza? A vida cristã não se resume apenas a crer em Cristo, mas também a ser transformada por Ele. Essa transformação é evidenciada no caráter do discípulo. O Espírito Santo produz no cristão um conjunto de virtudes, chamado frutos do Espírito, diferente dos dons espirituais, que são capacitações para o serviço. O fruto está relacionado ao caráter cristão. Aqui já é uma grande diferença, né? Aqui a própria leitura ela já fala, já dá essa diferenciação. Dons espirituais, dons ministeriais, que faz parte, são capacitação para o serviço a Deus, e o fruto está relacionado ao caráter cristão. Como assim um caráter cristão? É tudo aquilo que Cristo é, o que Cristo foi, se manifesta na nossa vida, né? Que é os frutos. Eu vou repetir, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Amor, esse amor é o amor ágape, né? O amor de Deus. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, são manifestações espirituais no nosso coração que faz uma operação de regeneração, de mudança de vida. Até então, é como o irmão Alexandre falou, até então eu vivia nos desejos carnais. Eu era uma pessoa carnal. Ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, os frutos da carne, né? Lascívia, prostituição, idolatria e por aí vai. É o mundo como o mundo vive sem Deus. A partir do momento que nós tomamos uma posição para Deus, o Espírito Santo ele começa a fazer essa obra de transformação, de regeneração. E é como esse copo d'água aqui, ó. Quanto mais eu busco Deus, mais eu me encho da presença do Espírito Santo. O que acontece? Ao ponto de transbordar a presença de Deus, começa a manifestar na minha vida o fruto do Espírito. Mudança de caráter. Amém, amados? Amém, glória a Deus. Jesus Cristo ensinou que o verdadeiro discípulo é reconhecido pelos seus frutos. Isso aqui é muito importante, irmão, por quê? Porque o fruto do Espírito, na ótica do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito mais importante que os dons espirituais. Por quê? Os dons espirituais e ministeriais, o inimigo da nossa alma, ele consegue imitar. Mas o fruto, o caráter de Cristo, as características de Cristo, o inimigo da nossa alma não consegue imitar.
que é longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amor. São características do próprio Cristo em nossas vidas, a qual o inimigo da nossa alma, ele é de outra natureza, ele não consegue imitar. Por isso que o nosso Senhor falou assim, ó, Jesus Cristo ensinou que o verdadeiro discípulo é reconhecido pelos seus frutos, aonde que ele ensina nos evangelhos. Tu vai conhecer a árvore pelo fruto. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora aqui as referências, né? É Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16 ao 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Assim, o fruto do Espírito revela a presença e a ação de Deus na vida do crente. Em outras palavras, o irmão Alexandre, falar de Deus é uma coisa, tu dar testemunho sobre Deus é outra coisa. Os frutos são, o que são os frutos? São a manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Em outra hora, eu era uma pessoa escrava do pecado. Eu vivia nas minhas próprias concupiscências carnais, que são as obras da carne. E hoje, cheio do Espírito, vai manifestar na minha vida o domínio próprio, a mansidão, a fidelidade a Deus, a bondade, a benignidade, tudo operação sobrenatural e espiritual do próprio Espírito Santo. O primeiro tópico, irmão. Primeiro tópico, o que é o fruto do Espírito? O irmão pode ler. A Bíblia usa o fruto no singular, porque todas as virtudes formam um único caráter espiritual. Não são frutos separados, mas expressões diferentes da mesma natureza, transformada pelo Espírito Santo. Uma coisa importante, irmão Alexandre, em relação aos frutos, muitas vezes nós, como cristãos, nós não vamos perceber a manifestação do fruto. Quem vai perceber a mudança são as pessoas próximas, principalmente familiares, principalmente aquelas pessoas que ainda não se renderam a Jesus Cristo. Em outra hora, eu tinha palavrão, eu vivia uma vida toda fora da vontade e da direção de Deus. No momento que eu começo a ter essa manifestação do fruto, as pessoas vão perceber na minha vida a mudança, a transformação. E é algo que glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Pode continuar, amado. Tópico 2 ali, 1, 2, né? Continuando o tópico 1, 2, produção do Espírito Santo. O fruto não é produzido apenas por esforço humano, mas pelo agir do Espírito em quem permanece em Jesus Cristo. Aqui, seus irmãos, olha o que o irmão leu. Ó. O fruto não é produzido apenas por esforço humano. Nunca foi e nunca vai ser. Porque na nossa dependência, nós estamos aqui hoje, numa noite, nós poderíamos estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Por que nós estamos aqui? Nós estamos matando a vontade da carne, o nosso desejo carnal, para estar fazendo a vontade e o propósito de Deus. Isso é algo impulsionado pelo Espírito Santo. Amém. Sem o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Concluindo, não é um esforço humano, não é algo que eu aprendo, uma ciência do homem. Não, é algo espiritual que se manifesta através da pessoa e da obra do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Referência bíblica. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Permanecer na videira para produzir fruto. Aqui é muito importante, eu acho que foi na última live que eu falei para o irmão, existe na palavra de Deus vários versículos condicionais. Se o irmão perceber, diz assim, ó, permanecer na videira para produzir fruto, é condicional. Aí você que está nos assistindo essa noite pode falar assim, mas eu conheço fulano, ciclano, que está na igreja 10, 15, 20 anos e não manifesta nada disso. Por quê? Porque ele não está na videira. É condicional. A videira é Cristo, Cristo é a palavra. Então nós temos que ter esse discernimento da palavra de Deus, porque se nós não estiver em Cristo, nós não somos nova criatura. E não vai se manifestar o fruto do Espírito. E a palavra de Deus ela é algo espiritual. Eu tenho que ser uma pessoa espiritual. Eu tenho que ter o Espírito Santo.
Quantas pessoas hoje, né, estão dentro de uma igreja, estão numa igreja física, mas não estão em Cristo, não estão na palavra. E quando tu não está na palavra, o fruto do Espírito não se manifesta. Amém, glória a Deus. Não tem alguma coisa para comentar? Não, eu tô falando agora ali, eu me lembrei das obras também, né? Que a gente não... Sim. Que Jesus ensina que não é pelas obras também, é que a gente pode ajudar a fazer o bem, mas não é isso só, né? Não é o suficiente. Não é o suficiente. Epístola aos Romanos, continuando. Sim. Capítulo 8, versículo 5, 6. Vida segundo o Espírito. Aqui, ó, vida segundo o Espírito, Romanos capítulo 8. Espírito com letra maiúscula é uma referência ao Consolador, né? Ao Paracleto de Deus, ao Espírito Santo. Em outras palavras, irmão Alexandre, hoje, não vou generalizar, né? Eu sempre falo isso. Toda regra tem uma exceção. Mas a grande maioria das igrejas não ensina o que nós estamos abordando aqui, ó. Hoje, os propósitos se tornaram outros, né? A grande maioria das igrejas perderam a identidade de Cristo. Perderam a essência cristã da sã doutrina. Porque quantos cristãos desconhecem essa doutrina sobre o fruto do Espírito? Está dentro de uma igreja. Às vezes são até pastores, obreiros, mas desconhecem a manifestação do fruto do Espírito. Por quê? Porque eles não dão ênfase ao conhecimento da palavra, como nós estamos fazendo hoje aqui. Ó, vida segundo o Espírito, em outras palavras, eu tenho que ter uma vida guiada, orientada pelo Espírito Santo. Para que eu possa ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, eu tenho que ter, eu falo que é o tripé, né? Eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida consagrada a Deus e uma vida de meditação na palavra, para que possa se manifestar os frutos do Espírito. Professor, por isso que é importante o estudo, né? Agora, comentando aqui, que o estudo, ele abre o entendimento. Exatamente, ele abre o entendimento. Não é como uma pregação, só escuta. Ou até tu fazer uma leitura da Bíblia, é bênção tu pegar e ler a Bíblia. Sim. Mas às vezes tu lendo a Bíblia, tu não entende muitas coisas. No meu caso, faço muito por isso. Não só tu, como uma grande maioria. Uma grande maioria. E o estudo bíblico, o interessante é isso, ele te puxa, Exatamente. Tu faz refletir sobre o que tu tá lendo. Exatamente, é uma repetição, né, irmão? Exatamente. Uma coisa que tu tem que colocar em prática. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim, amados, assim, ó, o fruto do Espírito, aí ele aborda o caráter de Cristo, tá, amados? Hoje nós não estamos falando sobre dons espirituais, dons ministeriais, isso aí vão ficar para os próximos estudos. Hoje é apenas sobre o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. O segundo tópico, o contraste entre obras da carne e fruto do Espírito. Ó, antes de falar do fruto, o apóstolo Paulo apresenta as obras da carne. Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. O que são as obras da carne? Imoralidade sexual, idolatria, inimizades, ciúmes, ira, dissensões. Essas obras representam a natureza humana sem a direção de Deus. O que a gente sempre fala aqui. Aqui tu colocou algumas, né? Sim, tem mais? Tem bem mais, né? Sim, e ao final fala que... Vamos lá, o que vai ler lá? Vamos lá. Gálatas capítulo 5, 19, 21. Capítulo 5. Carta de Gálatas, de Paulo. Gálatas. 5:19. Aqui, ó. Pode ler, irmão. Fruto da carne. Gálatas. 5:19. Tô em Efésios, peraí. Passei. Aqui, ó. Posso ler? Pode ler. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, emulações, iras,
facções, dissensões, heresias, invejas, homicídios, embriaguez, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Pode continuar, o mais importante vem agora. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amados, assim, ó, não é uma questão de julgamento, é o que está escrito, né? Por isso que a gente sempre bate na mesma tecla. Quando nós nascemos nesse mundo, nós já nascemos afastados de Deus pelo pecado original. Essa natureza do pecado, ela veio desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós, seres humanos, nós herdamos essas características, essas inclinações, essa rebeldia contra a vontade e o propósito de Deus. Por isso que o mundo, ele vive na inveja, na idolatria, na feitiçaria, nas inimizades, na prostituição, nas impurezas, nas lascívias, tudo aquilo que o irmão acabou de ler. E o mais sério, o mais grave disso é o final. É o julgamento, é a condenação eterna. Isso é o que está escrito, né? Talvez você já conheça a palavra, sabe o que nós estamos falando. Mas para você que ainda não conhece, tu tem que entender que tu tem que nascer de novo. Tu tem que passar pelo Calvário. Tu tem que conhecer Jesus Cristo como teu único suficiente Salvador e Senhor. Tu tem que ter o Espírito Santo para que possa manifestar as obras do Espírito. Amém, glória a Deus. Caso contrário, se tu não passar pela essa regeneração, essa transformação, o teu destino é o inferno. E não tem... E é algo assim, ó, mas o irmão, nós estamos aqui para julgar. Não, ninguém está julgando ninguém. É a palavra, né? É o que a palavra de Deus está falando. Olha só aqui, ó. Eu vou repetir o que o irmão falou. Ó. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Exatamente. Então, assim, ó, eu acredito que o irmão, né, ele já é conhecedor da palavra, tem um pouco de conhecimento, mas quando ele não conhecia, ele se achava que era uma pessoa boa, como eu. Não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não, né? Eu ajudo o próximo. Eu ajudo o próximo. Dou uma esmola na rua. Eu dou 1 quilo de feijão. Eu dou 1 quilo de feijão, eu ajudo o necessitado. Estendo a mão para a pessoa ali. Mas, amados, isso não altera a nossa posição diante de Deus. É que nem a lei também, né, professora? Sim. Exatamente. Tá. Sim. Ó, agora o 2.2, fruto do Espírito. Em contraste ao fruto do Espírito, revela o caráter de Jesus Cristo, formando-o no discípulo. Terceiro tópico. As características do fruto do Espírito. Amor. Como eu falei no início do estudo, ó, amor ágape. Não é um amor de marido e mulher. Não é um amor de pai para filho, filho para pai. Não. É o amor. Uma das características desse amor está lá em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor é o amor ágape, o amor de Deus que vai na nossa vida, através do fruto do Espírito. Amor incondicional. O cristão, ele se doa. Esse amor faz com o cristão o que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos, depois que eles conheceram Cristo. Depois que eles iniciaram no dia de Pentecoste, depois do dia de Pentecoste, eles se doaram de tal maneira que dos 12, 11 foram mortos a favor do Evangelho. Foram martirizados. Só João na ilha de Patmos que morreu por morte natural. Então assim, ó, olha que eles se entregaram de tal maneira em favor do reino de Deus que eles entregaram a sua própria vida. Esse é o amor verdadeiro. Irmão, uma pergunta. O Espírito Santo, a gente, na medida que a gente aceita Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, aceita Jesus, automaticamente o Espírito Santo, ele se manifesta na vida do cristão.
É porque, na verdade, é assim, ó. Por isso que é muito importante a pessoa ouvir o plano da salvação. A pessoa, ela tem que aprender a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ela ouve o plano da salvação, ela tem que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma. A partir daquele momento que ela confessa Cristo, o Espírito Santo, a pessoa é selada com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo começa a fazer morada no nosso espírito. Até então, éramos uma luz apagada diante de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo. E começamos a ter vida espiritual, vida em Deus. Aí o que o Espírito Santo começa a fazer? Um ponto importante. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, ele é Deus conosco. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. O Espírito Santo é a terceira pessoa. Então, ele tem vontade própria. E a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Deus vivo, através do Espírito Santo. Mas para mim receber o Espírito Santo, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador e aceitar a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Professor, tu explicou bem que a gente, quando aceita Jesus, o Espírito Santo, ele sela a gente. Ele sela como propriedade de Deus. Como propriedade de Deus. Jesus disse assim, ó, existem os filhos do diabo, Jesus disse isso, e existem os filhos de Deus. Sim. Enquanto tu não tem o Espírito Santo, isso eu provo pela Bíblia, tá? Enquanto não tem o Espírito Santo, tu é filho do diabo. É o que Jesus ensina. Sim. Então, assim, ó, é de extrema importância você que está nos ouvindo ter esse discernimento. E outro ponto importante, ninguém aqui está falando de religião. Ninguém aqui está falando de placa de igreja. Deixa isso aí lá no cantinho. Nós estamos abordando aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que a palavra de Deus orienta. Nós só estamos aqui como um canal. Se você está nos ouvindo, pegar a sua Bíblia e nos acompanhar, você vai perceber pela palavra que é exatamente o que está escrito. Mas, professor, mais uma pergunta, professor. Pois não? A gente é selado pelo Espírito Santo quando a gente aceita Jesus Cristo na nossa vida. É algo espiritual. Algo espiritual. Mas o Espírito, sim, a manifestação do Espírito. A manifestação é... Como assim? Pode continuar. A manifestação do Espírito para ti produzir os frutos do Espírito. Exato. Aí vem como assim, ó, vem com a tua alimentação. Alimentação em oração, alimentação da palavra e alimentação de uma vida consagrada. Esses três, eu falo pilares, esses três tripé, ele vai fazer que o Espírito Santo produza o fruto do Espírito. Se manifesta. E quanto mais tu orar, quanto mais tu buscar, mais tu recebe. Aí tu começa a andar em espírito. E não te inclina para as obras da carne. Amém, glória a Deus. Por isso que até o irmão já nos conhece, por isso que assim, ó, é muito importante, não é generalizando, né? Mas assim, ó, tudo que nós formos fazer em nome de Deus tem que ter oração. Nós temos que chamar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos dar direção, nos dar orientação, para que o Espírito Santo possa se manifestar. Quantos estudos nós estamos aqui, ficamos 1h30? Somos nós falando? Não, é o Espírito Santo que coloca as palavras na nossa boca. Não é algo criado aqui, é algo que, pela palavra, pela revelação e inspiração da palavra, o Espírito Santo nos capacita. Como é importante, né? Bah! Agora é uma coisa assim, ó. Aí, por trás disso, existe oração, consagração, para que o Espírito Santo venha ter o domínio do ser. Sim. Poder se manifestar o que tu tá falando. Sim. Senão tu vai ficar igual um toco, oco. Só na aparência, por dentro vazio. Aí a palavra não se revela. Porque a Bíblia é um livro espiritual. E para tu entender a palavra de Deus, tu tem que ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo.
para a palavra se revelar e para que o Espírito Santo possa se manifestar. E existe caso assim da pessoa, tipo, se procurar ter mais presença e ainda assim demorar muito tempo para essa manifestação? Não. Você depende mais da alimentação mesmo. Exatamente, do dia a dia, exatamente. Porque assim, ó, ali, ó, um dos frutos é o domínio próprio. O domínio próprio, ele vai te levar a ter uma vida de disciplina. Tu vai remir o teu tempo, tu vai ter uma vida mais organizada e, além disso, tu vai sempre priorizar o reino de Deus. Sim. A vontade de Deus. Até então, tu dava valor para o futebol, para uma televisão, para uma praia, que não tem. Mas assim, ó, só como exemplo. Sim. Mas assim, ó, hoje, quanto mais tu busca a presença de Deus, mais tu se separa para Deus. E mais Deus tem condições de se manifestar na tua vida, através da tua vida. Aí tu acaba sendo um canal aonde Deus pode te usar. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te liberta. Regeneração. De dentro para fora. É uma liberdade que tu tem em Cristo Jesus. Exatamente. Uma verdadeira uma liberdade. Exatamente. É uma liberdade que tu... Não é uma liberdade para te fazer o que tu quer. Não. É igual o apóstolo Paulo falou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O apóstolo Paulo falou isso. Sim. Uma coisa importante que o irmão falou agora. Quando nós não temos Deus, o pecado, ele nos distorce. É como se fosse assim, como é que eu posso explicar? A gente é um escravo do pecado. Exatamente. É como se fosse algo assim, ó. O pecado, ele nos desvirtuou de uma maneira que o Espírito Santo, ele começa a nos trazer para a essência primária em Deus. Vocês fazem entender isso? Sim. É como se fosse assim, ó. Agora eu vou conseguir explicar. Imagina esse copo cheio de água. A água está bem branquinha. Quando nós não conhecemos a Deus, é como se nós nascêssemos nesse mundo com esse copo de água cheio de barro dentro, cheio de sujeira, do pecado. Sim. E o que o Espírito Santo faz? Através do poder da palavra, da oração e da consagração. Ele vai limpando durante a tua vida, regenerando, mudando. Por isso que a vida cristã é uma caminhada. Não é do dia para a noite que ele vai transformar a água barrosa em água pura. Mas a partir do momento que tu der lugar ao Espírito Santo, buscando, o processo é mais rápido. Em outras palavras, é uma nova criatura. Exatamente. Que nele fala para Nicodemos. Exatamente. Jesus fala para Nicodemos. Só vai dar o reino dos céus quem nascer de novo. Não, mas é Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. Aí entra, aí agora tu vê, ó, aí se encaixa com o batismo em águas. O sepultamento da velha natureza para sair das águas em novidade de vida. Sim. Agora tu vê como Deus trabalha. Uma coisa está ligada com a outra. Se não é nada... o que eu fazia, eu não faço mais. Por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo uma obra de mudança, de limpeza na minha vida. E a essência, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai te trazer para a essência original, o caráter de Cristo, até tu ter uma vida totalmente plena em Cristo Jesus. Mas nós, nessa matéria hoje, nós não vamos conseguir, só quando nós tiver o corpo glorificado, por causa do pecado. Mas qual é o propósito e o processo que o Espírito Santo faz? É uma limpeza interior do nosso coração. Uma limpeza espiritual. Isso, vai nos libertando. Tá tranquilo, né? Tranquilo. Continuando? Sim. A gente parou aqui no fruto do Espírito? Isso. Não. Características. Primeira epístola aos Coríntios, referência, amor ágape, amor sacrificial e incondicional, é o que a gente já falou. O amor ágape, ele é sacrificial, João 3,16 é o exemplo. Ele é incondicional, ele não depende de outras coisas, é o amor de Deus. É como se Deus assim, o amor de Deus pela humanidade, independente o homem sendo pecador, até tem uma frase, né? Que o nosso Deus, ele ama o pecador e abomina o pecado. É o amor incondicional. Sim. Aqui tem as referências bíblicas. Sim, característica. Amar sem interesse, buscar o bem do próximo e refletir o amor de Deus. Olha só as características do amor ágape, ó.
Aí se nós trazer para os nossos dias, né? Amor sem interesse. Amar sem interesse. Amar sem interesse. Olha, tá difícil tu encontrar cristão assim. Amado, não tá fácil o negócio. Ó, buscar o bem do próximo. Se tu não for cheio do Espírito, tu não consegue. Refletir o amor de Deus, né? E um ponto importante que a Bíblia nos ensina, uma das epístolas do apóstolo Paulo, ele fala que nós somos a carta de Cristo, né? Nós somos o cheiro suave, o cheiro agradável de Cristo. Em outras palavras, nós somos o sal e a luz do mundo. Se nós não formos o sal e a luz do mundo, nós não servimos a Deus. Até a palavra refletir aqui já lembra a luz, né? Exatamente. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Alegria agora, outro fruto. Alegria não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Referências bíblicas. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. E as características são contentamento espiritual, confiança em Deus e esperança em meio às dificuldades. Agora tu vê a importância da manifestação do fruto do Espírito, né? Contentamento espiritual. Saber que hoje, agora, nós somos filhos de Deus. É como o irmão falou no início. A falta de conhecimento, a ignorância, ela escraviza de um ponto que se nós partíssemos daquele jeito na ignorância, o nosso destino era o inferno. E hoje nós temos que glorificar a Deus porque somos filhos de Deus, através de Cristo Jesus. Temos que viver contente por isso, né? Confiança em Deus, no outro sentido, confiança em quê? Que Deus, ele é poderoso para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Mas para isso nós temos que ter um entendimento. Esperança em meio às dificuldades. Por mais dificuldade que nós vamos passar nessa vida, nós temos a esperança da vida eterna, que o mundo não tem. O homem sem Deus, ele não tem esperança. Até às vezes, tu pode conversar com uma pessoa ímpia, ela vai falar assim para ti, eu vou aproveitar o mundo, né? Vocês aí não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, mas hoje, nós somos pessoas. O mundo fala assim, né? Eu vou aproveitar, eu vou para a balada, eu vou fumar, eu vou me drogar, eu vou me prostituir, eu vou aproveitar a vida, que a vida passa rápido. Realmente, a vida passa rápido. Porém, isso tudo é obra da carne. Continua ignorante, na verdade. Não. Exatamente. E a Bíblia diz que o inimigo da nossa alma cegou o entendimento dessas pessoas para que eles não enxerguem o evangelho. A verdade que liberta. E ele conhece a fraqueza do... Exatamente. Porque o homem, pela natureza do pecado, o inimigo sabe que o homem inclina pelas coisas a obra da carne, né? O inimigo sabe que a gente tem a fraqueza Exatamente. Do desejo da carne, Exatamente. Né? Por isso que Jesus disse para Pedro, vigia, orai e vigiai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi o que o Senhor Jesus disse para Pedro, né? A carne, na verdade, não... É a natureza do homem. A natureza do homem. A inclinação. É essa rebeldia que nós nascemos. E é onde o inimigo age. Age, claro. Porque assim, porque o inimigo, ele trabalha na legalidade. Quando tu peca, é igual um corte que tu dá no teu corpo. Se tu não cuidar, inflama. Sim. E se tu não cuidar, aquilo ali começa a criar bactérias. Espiritualmente falando, as bactérias são demônios. Porque há uma brecha, ela vai entrar, o demônio vai entrar. Enquanto tu não botar um curativo e tratar aquilo ali, não vai curar. E a tendência só piorar. Dali vem uma febre, dali pode dar uma zípria. Só uma... Sim, uma analogia. Exatamente. Espiritualmente falando, o processo é o mesmo. Por isso que o cristão verdadeiro... irmão, mas tu és um homem santo. Ninguém é santo. A questão é, quando pecamos, nós temos que confessar o nosso pecado, abandonar o nosso pecado e estar sempre aos pés do Senhor, clamando pelo seu sangue. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Amém. Caso contrário, nós, é como brecha, nós damos legalidade no mundo espiritual para que o inimigo trabalhe e age na nossa vida. Amém, glória a Deus. E não, pelo fato de
ter essa natureza, a pessoa não consegue evoluir no espírito, não consegue se tornar uma pessoa... O fruto do espírito não se manifesta. Não se manifesta. Amados, assim, ó, a dependência de Deus, eu acho que eu já falei nos outros estudos, nós, seres humanos, sem Deus, nós não conseguimos agradar a Deus. Não tem como. Não tem como. Somente através da pessoa e a obra do Espírito Santo. E Deus dá a sua grande oportunidade para nós. Exatamente. Por isso que tu já falou no início. Tu falou assim, ó, Jesus veio, cumpriu o seu ministério, morreu e ao terceiro dia ele subiu. Mas ele disse assim para os discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto recebeu o revestimento. O outro Consolador, eu tenho que ir para o outro vir. O Espírito Santo é como se Jesus ainda estivesse conosco. Sim. Está conosco. Sim. E nós, a Bíblia diz... Mas através do Espírito, exatamente, né, pessoa. Exatamente. E tanto é que Jesus falou para os discípulos para eles permanecerem em Jerusalém. Para ser batizado no Espírito Santo. Nesses 40 dias, se eu não me engano, 40 dias. Para receber a promessa do Pai. Os discípulos obedeceram essa ordem de Jesus. Se eles não tivessem obedecido, nada tinha acontecido. Nada tinha acontecido. Exatamente, exatamente. E assim, um ponto importante, Jesus sendo Deus, ele teve que ir para o Espírito vir. O Espírito Santo é o outro Consolador, é Jesus conosco. E a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos vencer o pecado, o diabo, e nós vamos para o brejo. O Espírito Santo é Deus. É Deus conosco. É Deus conosco em é a terceira pessoa, exatamente. Em espírito. Exatamente. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo mora conosco. Glória a Deus. A gente tem que estar aberto ao Espírito de Deus para poder trabalhar. O Espírito Santo ele trabalha em conformidade com a palavra de Deus. O Espírito Santo revela o próprio Cristo ressurreto. Sim, tem que seguir a palavra. A palavra. Exatamente. O Espírito Santo jamais vai falar algo, vai te levar a algo que vai contradizer a palavra. E o Espírito Santo, próprio autor da Bíblia, o Espírito Santo sendo uma pessoa, ele se agrada e ele se entristece. Não, assim, ó, ele é sensível. E um ponto importante, tá? Que o irmão aqui é fruto do Espírito, mas só uma lacuna aqui. A Bíblia diz, tá? Não é eu, não é o irmão Alexandre. A Bíblia diz que todos os pecados lhe serão perdoados. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. A blasfêmia do Espírito Santo é... contra o Espírito Santo. Uma blasfêmia seria tu pronunciar que eu não acredito. É como se fosse assim, ó, tu dá... Eu não acredito em Deus, é uma blasfêmia. Não, mas uma situação assim, ó. Eu não acredito na Bíblia. Não chega a ser, mas é uma situação assim, ó. Uma manifestação, um exemplo assim, uma pessoa cai endemoniada, só como exemplo. Ou as pessoas dizem assim, não, o Espírito Santo, ela está cheia do Espírito. Aí tu chegar e realmente ela está cheia do Espírito. E tu chegar e falar assim, não, isso aí é o diabo. Que nem os fariseus. Exatamente, ali é uma blasfêmia. Apontar Jesus. Dar ao diabo uma ação do Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia. Essa blasfêmia não tem perdão. Tem que tomar muito cuidado. Quando tu vê uma pessoa subindo a parede da igreja, claro que tu vais pensar em falar, mas tens que vigiar se é o Espírito Santo, tá ferrado. Sim, até não pensar também, entendeu? Tu pode pensar. Entendeu? Também, né? A gente julga, né? Mas muitas vezes as coisas, somente nos nossos dias, né? Os camaradas fazem cada coisa que até o diabo duvida, né? Mas assim, tu dá ao diabo algo que o Espírito Santo está operando. Mas tipo assim, tu tem que ter o discernimento e até a presença do Espírito para poder pensar uma coisa. Não, mas tem. É o que Jesus falou para os fariseus. É sério. Mas foi o que Jesus... Porque quando Jesus estava expulsando o demônio, eles falaram que tu expulsa em nome do Beelzebub. Exatamente. É o que Jesus falou para ele. Se tu pecar contra o Pai, contra o Filho, tu tem perdão. Mas contra o Espírito Santo, tu não tem perdão. Sim. Chega a me arrepiar. Então, assim, ó, é muito sério isso aí. É muito sério. Por isso que, assim, a partir do momento que tu tem um conhecimento, a responsabilidade aumenta.
Não, eu me lembro que Jesus falou para eles, né? Como é que o reino dividido pode pode prosperar. Como é que Beelzebub vai tirar, expulsar Beelzebub, né? No caso, porque ele tinha expulsado um demônio e eles comentaram que era através do demônio. Como assim? Ele explicou para os fariseus. É é legal, gente. Paz, estado de tranquilidade e confiança em Deus. Referência, Evangelho de João, 14:27, Epístola aos Filipenses. Amados, isso aqui é tudo referência em relação a esse fruto, tá? Porque se nós for em cada referência, 1h30 não vai dar. Sim. Nós vamos ficar aqui mais tempo. Então, sim, aqui, esse estudo, ele faz parte dessa apostila que ela está sempre sendo atualizada, tá, amados? Essa apostila é uma bênção. Então, assim, ó, tudo com base em referência bíblica. Característica do fruto do Espírito em relação à paz. Descanso interior. Reconciliação com Deus. Harmonia com os outros. Amados, o próprio Senhor Jesus falou assim nos evangelhos: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Já leu essa, não? Sim, já li. Então, assim, ó, a paz de Deus é totalmente inversa à paz do mundo. Na verdade, o mundo não tem paz, né? É uma falsa paz. Exatamente. Eles vivem em tormento. Eles vivem buscando algo que somente a presença do Espírito Santo pode suprir. E a paz que Deus dá através do fruto do Espírito não é uma questão de bens materiais, não é uma questão de prosperidade, nem, às vezes não é nem questão de saúde física. É uma paz interior que independe das circunstâncias, que o próprio Espírito Santo produz no coração do cristão. O exemplo da verdadeira paz é alguém querer tirar a tua paz por um motivo e não consegue. Não consegue. Porque assim, ó, o Espírito... Era o que fazia com Jesus? Exatamente. Eles tentavam, falavam, faziam, armavam arapuca para Jesus cair. Contradizer alguma Jesus coisa. Não sabe. Ninguém tirava a paz de Jesus. Porque Jesus era cheio do Espírito. Sim, sim. Entendeu? E esse Espírito é o mesmo que habita em nós. Agora tem esse segredo, né? Tu tem que ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida de oração consagrada a Deus, uma vida de meditação na palavra, para que a paz de Deus reine na tua vida. Caso contrário, tu vai ser uma pessoa natural ou talvez até carnal. Longanimidade e paciência, irmão Alexandre. Capacidade de suportar dificuldades e pessoas difíceis. Referência bíblica. Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, 13, e Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 2. Longanimidade, paciência, capacidade de suportar dificuldades e pessoas difíceis. Então, assim, amados, isso aqui, ó, é uma obra espiritual. Tá? Continua. Caiu para trás. Continua. Só caiu. Longanimidade quer dizer paciência, então. Isso. Paciência. É assim, ó, é tu ser longânimo. Eu sou uma pessoa que tem paciência. Tem paciência. E confiança em Deus que o negócio vai melhorar. Principalmente, entendeu? Né? Principalmente. Mas é uma coisa assim, ó, essa longanimidade é algo espiritual. Tu tem que ser uma pessoa madura espiritualmente para poder depender e confiar em Deus que as coisas vão melhorar, né? Quando acontece quando um cristão é imaturo, dificilmente se manifesta esse fruto, porque ele não tem um discernimento nem paciência para suportar aquela situação. Aquela dificuldade, né? Isso, benignidade. Bondade expressa em atitudes gentis. Referência. Epístola aos Efésios, capítulo 4, 32. Características. Gentileza, misericórdia, sensibilidade com o próximo. Amado, isso aqui é benignidade, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Tem uma passagem nos evangelhos que é bem conhecida para aqueles leitores da palavra, onde o Senhor Jesus disse, né? Tive fome, tive sede, andava nu. Aqui entra a benignidade na vida do cristão. Porque uma coisa é tu falar de Deus, outra coisa é tu viver Cristo na tua vida. A passagem do bom samaritano também. A passagem do bom samaritano é outro exemplo de benignidade.
né? E não fazer acepção de pessoas, né? Da Porque, prostituta também. exatamente. Várias passagens no Evangelho, o próprio Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso Exemplo padrão maior, em tudo. Né? Exemplo maior. Então, por isso que ele, Jesus, sendo rabi do hebraico, mestre, nós somos discípulos. O que é um discípulo? É seguidor do mestre. Por isso que tudo aquilo que Cristo ensinou, fez, serve para nós como exemplo, como padrão. Por isso que nós temos que observar, principalmente, os 4 evangelhos. Esse é o papel do mestre, né? O mestre tem que ser o exemplo, né? Exatamente. Como Jesus foi. Exatamente. Na bondade já foi, né? A bondade e agora? Bondade? Isso. Integridade moral e prática do bem. Referência. Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 9. Expressa-se em justiça, generosidade e vida correta. Amado, isso aqui também é, principalmente, né, quando a pessoa é um obreiro de frente, perceber se a igreja realmente é uma igreja madura, né? Justiça, generosidade e vida correta. Trazendo para os nossos dias, está tão difícil, né, irmão Alexandre? Principalmente pessoas que se dizem de Deus, que não dão bom testemunho, né? Em outras palavras, que não manifesta bondade, não manifesta benignidade, não manifesta paz, que é fruto do Espírito. Está faltando a presença de Deus. Está faltando ser cheio do Espírito Santo. Está faltando vida de oração. Está faltando vida consagrada. E está faltando vida de meditação na palavra. Professor, tem como um cristão ele conseguir como é que ele demonstrar alguns frutos e outros não? Boa pergunta. Na verdade assim, ó, o Espírito Santo ele vai trabalhar, cada pessoa é um mundo diferente, né? É uma característica diferente. Tem pessoas que o Espírito Santo trabalha num exemplo assim, na questão da honestidade. A pessoa era velhaco, tinha todo esse histórico de defraudar, de enganar, de roubar. Ali o Espírito Santo vai trabalhar mais naquela pessoa, naquela linha de direção. Não sei se você está entendendo. O outro exemplo, a pessoa, ela era, deixa eu ver, mentia. Vai trabalhar na sinceridade, na verdade que liberta. Então, o Espírito Santo, ele é um médico. Ele vai trabalhar e restaurar principalmente aquelas áreas mais debilitadas pelo pecado. Mas isso é uma regra do Espírito Santo? Sim, porque ele quer fazer o que? A regeneração, ele quer fazer a transformação. Que muitas vezes, isso aí é fato, às vezes a pessoa é mau caráter numa área, mas na outra é uma pessoa boa. Pois é, essa é a pergunta. Ele age, é como se fosse assim, tu tá com dor de cabeça. Pode tomar um remédio, um comprimido. Ele vai agir no problema. Sim. Não que o teu corpo não precisa, mas primeiro ele vai trabalhar num ponto agudo daquilo que realmente está precisando para impactar para o nome do Senhor ser glorificado. Professor, mas ainda insistindo na pergunta, se tiver uma situação que a pessoa tem mais comete mais esse pecado e através do tempo, dos anos, a pessoa não consegue se libertar desse pecado. O senhor está dizendo aqui que o Espírito Santo ele trabalha nessa área, né? Exatamente. Entendeu? Mas ele trabalha na permissão da pessoa. Ele não vai mas com certeza. Jesus falou lá em Apocalipse. Então é uma fraqueza ainda na pessoa. Exatamente. Está faltando alguma coisa na pessoa. O que vai acontecer? Por isso que o apóstolo Paulo fala: a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, assim, ambos não vai deixar tu fazer o que tu quer. Agora, o que alimenta mais vai vencer. O vício. Por exemplo, se tu der mais legalidade pro vício, o Espírito Santo não vai poder fazer nada. Porque Tu não estás te alimentando de Deus. O que vai te fortalecer é Deus, é a palavra. Jesus disse assim, ó, oração, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O outro exemplo, tu diz que é de Deus, mas vive na televisão, vive na internet,
Não se As consagra, as tuas amizades continuam a mesma. O Espírito Santo não vai não fazer, ora, o Espírito Santo não vai fazer a obra de transformação na tua vida. não adianta chorar, Não adianta não chorar. adianta reclamar. Não adianta. E é um processo que não é do dia para a noite, mas assim, ó, um exemplo assim, ó. Mas tem que ter um sacrifício, Tem que ter um sacrifício. tem que ter Tem que ter uma uma renúncia. dedicação. Tem que ter um desprendimento e obediência. E uma coisa assim, tu quer ver, ó? Quando tu é novo na fé, o meu exemplo, né? Eu não conseguia orar 10 minutos, 15 minutos, não sabia nem orar, novo convertido. Sim. Hoje, se eu for orar, eu oro 1 hora brincando. Porque é algo que vai se desenvolvendo Através do tempo, tu e o Espírito Santo ele vai foi te aguçando. alimentando, perseverando. Eu vou dar A esperança, não, vou melhorar, eu quero melhorar, tem que melhorar. Ó, e outro exemplo, né? Outro exemplo que eu sempre dou, é igual uma academia. Tu pesa 60 quilos, Sim. tu vai te alimentar de carboidrato, de vitamina, vários proteína e vai para academia para ganhar Músculo. músculo. A curto, médio e longo prazo, o teu corpo vai começar a criar músculo, vai ficar uma pessoa forte. Sim. Mas depende de ti e depende do sacrifício, do esforço que tu fez. Espiritualmente falando, o processo é o O mesmo. processo é o mesmo. Deus, o Espírito Santo, ele é todo poderoso, mas ele faz a parte dele. Mas a partir do momento que tu tem que fazer a tua, ele faz a parte dele. Caso contrário, não acontece nada. Professor, ou no caso da oração, Jesus ensina que a gente entra lá no quarto da gente, em secreto, e ora. Sim. Não precisa ninguém ficar sabendo que tu tá orando. Não precisa tu ir pra internet, nem bater palma, nem virar pra calota. internet lá, eu oro, mostrando que tá orando. É lá em secreto, ele vê, ele conhece, ele sabe de tudo. Exato. E no caso da meditação na palavra, no caso assim, fora de uma oração, geralmente tu vai orar de joelho. Se tu tiver no teu dia a dia, no teu trabalho, e tu tiver com pensamento em Cristo e, sabe, ali, tipo, falando com ele ali em pensamento, tipo, isso aí também edifica o homem? Com certeza. Ele também, com certeza, porque é uma verdade assim, ó, Jesus é o verbo é a palavra, Jesus é o maná, e ele é o pão que desceu do céu. A partir do momento, eu vou dar um exemplo, que tu tira o teu momento devocional, como exemplo, né? De manhã cedo, antes de ir para o trabalho, tu lê 2 capítulos, ou lê um capítulo, começa a meditar durante o dia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, tu tá trabalhando e tá remoendo, Tu tá trabalhando. O próprio Espírito Santo, ele vai te dando iluminação sobre aquilo. Olha só. Porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Tu vai te alimentando e tu vai te fortalecendo espiritualmente. Tu acorda de manhã, tira 15 minutos para ler 2 capítulos, sai para trabalhar, tá lá dirigindo teu carro, dirigindo tua moto, tá lavando a louça, fazendo qualquer trabalho. E tá com pensando nessa leitura, que é a meditação ali. E o Espírito Santo ele vai te dando luz, vai te fortalecendo. Que maravilha. É a academia, ele vai te fortalecendo espiritualmente. Que maravilha. E aí o que acontece? Aí quando vem as tentações, quando vem as dificuldades, tu vai estar forte. Tu vai estar com a palavra cheia no teu coração. Tu vai dizer assim, diabo, no nome do Senhor Jesus. Amarrado. Porque isso é coisa do inimigo. Então, com certeza. Se tu tá buscando e mesmo assim ainda vem um pensamento, uma flecha. Não, mas assim, o pecado contra a direção. Tudo, a base de tudo é a alimentação. Aquilo que tu te alimenta mais, vai vencer. Glória a Deus. E a curto, médio e longo prazo, um exemplo assim, ó, como é que eu posso te falar? Eu sou dependente químico. Não tá fácil. Meu testemunho. Geralmente o dependente químico ele fala, não é fácil. Não é pra ninguém. Eu era viciado em pornografia. Sim, já tinha comentado já. Não foi fácil. Tu acha que foi fácil? Não foi fácil. Mas assim, ó, é um processo, um dia tijolinho por tijolinho. Mas o processo é esse que tu acabou de comentar. Exatamente. Que tu tem que... Aí eu começo a abrir mão, que a minha carne quer aquilo ali, aquele prazer da carne. Eu comecei a tirar o tempo mais para Deus, fazer mais a vontade de Deus do que a vontade da carne. E a curto, médio e longo prazo,
em Deus foi me fortalecendo para vencer as tentações. Tu acabou de dar um belo exemplo aí, quem está assistindo. Olha que maravilha. Segue esses conselhos, né, professor? Conselho, Sim. palavra, conselho da palavra de Deus. 15 minutos de manhã acordou, 15 minutinhos. Se não quer 15 minutinhos de manhã, de noite, antes de dormir. Por que a maioria dos cristãos fracassam? Acabam dando mau testemunho, escandalizando a obra de Deus. Não tem momento devocional. Não se alimentam em Deus. Dependem de culto. Sim. Aí chega no culto, não tem uma palavra boa, não tem uma boa alimentação, tu vai ficar fraco espiritualmente. O diabo vem e te joga na vala. Até passa vergonha, né? Passa vergonha. Passa vergonha. Por isso que eu sempre já ouvi se falar, uma boa alimentação. Por isso que tu não pode ficar só dependendo de culto, tu tem que fazer o teu momento devocional. Ah, tá sol, chovendo, trovada, relâmpago, não importa. Importa o teu momento com Deus. A curto, médio e longo prazo, aquilo ali vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença na tua vida. Tu deu um conselho aqui, se tu de manhã, se tu levantar ali, tiver, começar a te colocar, começar a querer fazer a mudança na tua vida, 15 minutos. Exatamente. Ler 2 capítulos. Exatamente. Desses 15 minutos, no dia a dia, quando vê, 30. Exatamente. Quando vê, 45. Porque o teu espírito vai se fortalecer. Vai fortalecer e tu vai começar Exatamente. a pegar E gosto. os frutos do espírito vai se manifestando. E o Espírito Santo ele vai ter acesso a áreas na tua vida que antes ele não tinha. Pela tua alimentação, ele começa a trabalhar. E tu começa a te libertar. E tu começa a te libertar, e é uma coisa que tu vai ganhar no final, tu vai ser vencedor. Sempre. Em Deus, sempre. Tu vai vencer no final. Sim. Entendeu? Sim. Vai fazer a diferença, porque tu vai vencer, tu tem uma vida eterna. Sim, né, pra ti. Sim. Entendeu? Sim. Tu vai começar teu raciocínio, a tua mentalidade vai começar a te dar alegria. Amém. Que é um fruto. Quer ver, ó, agora pra gente continuar aqui, quer ver, ó, tu já vai, só pra gente continuar. Tu tá acima do peso, tu procura uma nutricionista, ela vai te passar uma receita para mudar a tua alimentação. Aí já entra o sacrifício, porque tu vai ter que abrir mão da Coca-Cola, da pizza, do lanche, do salgadinho, das besteiras, para poder perder peso. Isso é um sacrifício. Espiritualmente o processo é o mesmo. O Espírito Santo é como se fosse a nutricionista. Sim. Filho, aqui ó, orar, joelho, consagrar. Leitura. E não é do dia para noite. Sim, não é do dia para noite. É um processo. Aí um exemplo assim. Ou tu abraça ou você não. O Espírito Santo não vai fazer, não vai. E professor, mas eu só uma pergunta. Mas eu acho que foi bem. Tá ótimo. Tá ótimo. Quem tá assistindo a live também, que tomara que tenha também, né? Faça bom proveito, né? Da conversa e tipo, né? Dos conselhos, né? Vai de cada um, que nem o professor falou, eu concordo, vai de cada um, depende de ti. E a pessoa que tu quer ajudar? E a pessoa não se ajuda? Como é que tu quer ajudar a pessoa em qualquer área? Seja num vício, seja numa forma de viver, na forma de aceitar Jesus. Biblicamente tem a questão da intercessão. Tu pode pagar um preço em oração, em consagração, em favor da vida da pessoa. Eu posso fazer isso. Pode fazer isso. E Jesus ele ensina isso. A palavra de Deus ensina em orar, interceder, clamar. Todo dia. Em favor. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Por isso que fruto do Espírito, em relação ao domínio próprio, ele vai te dar uma vida de disciplina no sentido assim, ó. Separar tempo para tudo. Vai chegar um ponto na tua oração, um exemplo, tu vai orar meia hora, 30 minutos. Tu vai orar 20 minutos para as tuas necessidades e 10 tu vai separar para interceder em favor da vida das pessoas. Ah, sim. Tudo no seu tempo. Exatamente. Sim. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Tu tá com a tua família, teu casamento, família, problema familiar, tal. Mas tu bota... por isso que eu recomendo, isso aí eu já falei até pro irmão Manuel, ter um caderno espiritual, um livro espiritual, um caderno espiritual. Quando for para oração, porque o teu pensamento, ele não permite, a tua carne não quer tu orando. Tu pega a caneta e marca, eu tenho que orar pelo gato, pelo sapo, pelo cachorro e pelo papagaio.
Se tu não marcar, tu esquece. Mas acaba esquecendo, E o teu pensamento viaja. Isso acontece muito, na oração. Às vezes teu pensamento viaja. Tu pensa no cara que fechou lá no trânsito. Tu começa, exatamente. Tu começa a pensar na mulher que te falou uma besteira e tu não gostou. Exatamente. Entendeu? E tu tem um caderno ali marcado, bota aqui a caneta e faz assim, ó. Não tem problema ali parar a oração, dar uma olhada, não tem problema. Não tem, Deus, relacionamento. Sim, tem intimidade com o Espírito Santo. Pai, eu preciso dessa necessidade aqui. Para fortalecer, para ajudar. E o que vai acontecer? A curto, médio e longo prazo, o teu espírito e o teu cérebro ele vai começar a se enquadrar. Daqui a pouco não precisa mais nem... Não! É automático. Sim, sim. Porque a nossa carne não quer nada disso. Sim. Nossa carne quer viver no mundo. Geralmente falou uma coisa que na oração, às vezes, o pensamento... Não, é todo mundo o pensamento, assim. Às vezes, ele na própria oração, mas tem uma coisa que faz tu desviar, o fato da nossa natureza não quer te ver de joelho. Interessante, uma coisa que eu não tinha conversado contigo ainda. Vamos agora, bondade, fidelidade, lealdade e confiabilidade. Bondade já foi, justiça, a gente já leu bondade, então a fidelidade agora. Vai. Lealdade e confiabilidade. Referência bíblica, Evangelho de Lucas 16:10, capítulo 16, versículo 10. Primeira epístola aos Coríntios. Fidelidade, 4. Lealdade e confiabilidade. Isso aqui também é uma característica do fruto do Espírito, né? Sim. Isso aqui, fidelidade. Aqui, amado, essa fidelidade e lealdade é algo espiritual, tá, amado? O fruto do Espírito é manifestação do Espírito Santo, manifestação do caráter de Cristo, tá? Não é nada humano, não é nada criado no intelecto, não é pela força humana que nós, como seres humanos, vamos adquirir, muito menos comprar, né? É através de muita oração, é através de muita meditação, estudo sistemático da palavra e muita consagração. Consagração, separação, jejum. E na Bíblia tem muitos exemplos dos próprios Jesus, que é o primeiro exemplo maior, os apóstolos que sofreram perseguição, principalmente Paulo, preso, estava lá escrevendo carta. Sim. Presença de Espírito. Não desviou do foco, que era Jesus. Não. Mas assim, mas se tu for analisar o ministério do apóstolo Paulo, é o que nós estamos conversando, ele teve que se auto-sacrificar para fazer a vontade de Deus, porque ele queria a carne, eu acho que tem em Romanos que fala, uma das epístolas, há uma luta travada entre a carne e o espírito. Gálatas fala, Gálatas capítulo 5, a carne não quer fazer a vontade do espírito. E o Espírito Santo, ele não quer fazer a vontade da carne. E tu tá nesse meio. Então, aonde que tu se alimenta mais, vai vencer. Ele mesmo dá exemplo da vida dele, que ele tinha uma dificuldade por ser carne, mas mesmo assim... Ele teve que se auto-sacrificar para fazer a vontade de Deus. Teve que sobressair da vontade dele. Como exemplo, né? O espinho na carne. Ele orou 3 vezes para que o Senhor curasse, libertasse. O que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta. E vira. Minha graça te basta. E mesmo então, assim ele teve que não. Mesmo sentindo dor e o espinho incomodando, ele continuou temente a Deus. Não deixou. Não. Ele sabia que Cristo era o que ele tinha de maior riqueza. Ele pegou que ele precisava ter a vida em Cristo Jesus. Exatamente. Senão, ele se intitula, né? Como é que ele fala? Que ele é o anunciador, o proclamador do evangelho, e por exemplo dele mesmo. Exatamente. Mansidão, força controlada e humildade. Isso é manifestação do Espírito Santo, tá, amados? Referência bíblica, Evangelho de Mateus 11:29. Características, humildade, controle das emoções, espírito ensinável. Jesus, misericórdia. Isso aqui, eu em particular, eu preciso um pouco ou bastante. Porque humildade, eu sou uma pessoa tranquila. Controle das emoções, mais ou menos. Espírito ensinável, também eu sou. Mas aqui não é isso aqui, eu confundi com outra coisa. Mas assim, a questão da humildade, o próprio Espírito Santo, ele dá aquele quebrantamento, né? Controle das emoções, muito importante. Domínio próprio. Espírito ensinável. São aquelas pessoas que
elas se aceitam a repreensão, a correção, né? Elas são submissas ao ensino. Estão abertas ao... Domínio próprio, esse que eu gosto muito. Capacidade de controlar desejos e impulsos. Eu falo de domínio próprio, espírito ensinar o domínio próprio, mas já está aqui, ó. Entendeu? Domínio próprio. Capacidade de controlar desejos e impulsos. Referência bíblica, primeira epístola aos Coríntios, 9:25, segunda epístola a Timóteo, 1:7. Essencial para vencer tentações, viver em santidade. Esse domínio próprio, o Espírito Santo é tão maravilhoso que quando tu te enche do Espírito Santo, uma das primeiras características que vai trabalhar no teu ser é a disciplina, junto com o domínio próprio. Tu vai ter uma vida mais organizada. É um dos primeiros... Regada. É uma das primeiras... Ele vai te regar no falar, ele vai te regar no que realmente, no sentido assim, ó, o que realmente importa na vida, o mais importante. Tu vais começar a priorizar as coisas de Deus, tu vais começar a se afastar de amizades que não temem a Deus, e tudo isso vem pelo domínio próprio. Tu vai ter o discernimento que aquele ambiente, daquelas situações já não faz mais parte do teu ciclo social. Isso tudo é uma operação do Espírito Santo através do fruto do domínio próprio. E também tu não sente falta, né, professor? Não, é uma coisa que é o natural. É o natural, porque o Espírito Santo ele vai te preencher a lacuna, o vazio, que tu não vai precisar mais nada. Aqui tu sai, ele te ajuda a tu entender que aquilo ali não vai te edificar. Não. Aquilo ali, bem pelo contrário, certos, né? Exatamente. Certos tipos de assuntos. Isso aí que tu já tá falando é uma questão de maturidade, porque assim, ó, tu tem que ter a maturidade e discernimento que aquele ambiente, aquelas pessoas, aquelas situações já não servem mais para ti. O que Jó fazia? Jó, ele não enfrentava o problema, ele se desviava do mal. Sim. Porque ele conhecia a natureza que existia nele. Tu sabe, tu tem que te conhecer, como Jesus falou, Pedro, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que o Senhor estava falando para Pedro? Que a carne, ela luta. E se tu der brecha, tu cai. Se tu dizer assim, ó, ali tem um buraco. Não, eu sou o super-homem. Se tu for lá, tu cai. Sim. Tu não... Entendeu? Entendi. Aí quando tu vivia no mundo, tu vivia na prostituição. Eu vou andar com prostituta. Tu vai ficar louco? Tu vai cair, mano. Um exemplo, eu era alcoólatra. Bebida. Eu vou. Não, agora eu sou cheio de Deus. Eu vou no bar ali. Não, mano, não te mete. Peludo. É isso que Jesus falou para Pedro. Sim. Pedro, te afasta do mal. Da aparência do mal. Onde tu der brecha, abertura para uma legalidade, a carne já entra. E para tu se levantar, né? Exatamente. Então, é igual no meu caso, né? No sentido assim, a pornografia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou tranquilo, sou liberto. Para mim já é passado. Mas assim, ó, era uma situação que eu não podia ficar sozinho com o celular na mão, nem dentro de um computador. Eu já ia lá. Era algo que... Sim. Entendeu? Tinha que ter alguém comigo. Se eu ficar sozinho, era caixa. Caixão pro Bila. Sim. Hoje já não. Hoje não. Sim. Entendeu? Tipo, essa é a grande mudança que tu faz na pessoa. Quando tu recebe, o Espírito Santo ele te ajuda a tu vencer até um mal que tem um desejo carnal ali. Glória a Deus. Ó, quarto e último tópico, como desenvolver o fruto do Espírito. Permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo e permanecer na palavra é condicional. É onde que a gente já falou no início. Por que muitas pessoas não manifestam o fruto do Espírito? Porque não permanecem na palavra. Permanece quer a bênção, quer a presença, senão... Não rola. Não. Tá na igreja, não vive a palavra. Tá na igreja, adota uns costumes, é religioso, se diz santarrão. Eu vou no púlpito. Mas não tá na palavra. Eu louvo. Não, isso aí tem que estar em Cristo, tem que estar na palavra. A base, ó, referência bíblica. Evangelho de João, que fala da videira verdadeira, né? 15:5. Não sei se você já leu. João 15. Eu sou a videira verdadeira. Sim. Aquele que está em mim dá muito fruto. Sem Jesus, olha só, sem Jesus Cristo não podemos produzir fruto.
Sem Não tem o que Jesus, fazer. Não tem. Não tem outro caminho. Não tem. Jesus é o verbo é a palavra. Andar no Espírito. Ó, primeiro, permanecer em Cristo. Segundo, andar no Espírito. Aqui dá até uma pregação. Ó. O quarto tópico, como desenvolver o fruto do Espírito. Permanecer em Cristo, andar no Espírito, alimentar-se da palavra. De Deus que a gente tinha conversado. Entendeu? Que a alimentação é muito importante. Entendeu? Ó, vai se fechando. Ó. Vamos para as referências aqui. Ó. Referência. Andar no Espírito, referência. Epístola aos Gálatas 5,16. Viver sob a direção do Espírito Santo. Essa direção, ela vem mediante a palavra de Deus. Exatamente. Como é que tu vai saber conhecer? Eu vou dar um exemplo, né? Digamos que tu nunca foi para Santa Catarina. Tu vai precisar do mapa, tu vai precisar de uma bússola. Sim. Não, eu vou de qualquer jeito. Não existe. Tu vai para o Uruguai, pô. Sim, não A chance de tu acertar é... Se não te preparar, não te dar a direção certa. O norte. E o Espírito Santo, ele vai te dar direção através da palavra. Exatamente. Aí tu não tira um tempo devocional, tu não estuda, tu não procura aprender a conhecer a palavra. Não vai acontecer nada. Tu vais querer andar pelos teus próprios pés. Sim. Aí o Espírito Santo vai dizer assim pra ti, então tu vai? Não vai acontecer nada. Essa presença de Espírito não vai acontecer. O fruto do Espírito não se manifesta. Porque tu não... O fruto não, mas a presença do Espírito pode... Pode estar ali, mas com o tempo o Espírito Santo de uma pessoa, ele se entristece. E ele acaba te abandonando. Ele se afasta de ti. Não, se tu quer andar pelas tuas próprias pernas... Sim, pode desobediência. Exatamente. Rebeldia. Exatamente. E tu perde a salvação. É muito sério. É muito sério, sim. Ó, alimentar-se da palavra de Deus. Referência. O Salmo 1, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém a roda dos pecadores. Olha que o Salmo é o que nós estamos falando. Ó, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é os ímpios? Aqueles que não temem a Deus. Nem anda na roda dos escarnecedores. O mundo. Mas antes tem um prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha aí. Entendeu? Sim. Nós não temos desculpa. Ensinamento já, a palavra já nos dá direção. A palavra já dá a direção. Tu quebra a cara porque se tu quer. Porque Jesus, através da palavra, já te ensina. Precisa vir um profeta para te falar? Não, a palavra já é uma palavra. Já está te ensinando. Tirando esse tempo, essa leitura, meditar, já vai fazer diferença. A palavra fortalece a vida espiritual. Que é o que a gente precisa muito. Exatamente. O mundo vive sem Deus. Sem o Espírito Santo. Não rola. Escravo do pecado. Ó, olha só, a vida de oração. Ó. A oração mantém comunhão com Deus. Intimidade, relacionamento. Exatamente. Aí, quanto cristão não está em Cristo, não anda no Espírito, não se alimenta e não tem oração. E diz que é crente. A própria palavra já é o alimento, é o pão da vida. Já é Deus falando contigo, né? Já é através da palavra, a leitura, a manifestação de Deus. Exatamente. Por ser um livro espiritual. Exatamente. Agora assim, ó, se tu não permanece em Cristo, não anda no Espírito, não se alimenta e não tem uma vida de oração, caixão pro bila. Mas eu tenho cartãozinho de membro. Eu sou pastor. Não quer dizer. Não, eu faço. Não rola, mano. Eu dou esmola, eu ajudo lá o fulano. Não adianta nada. Não adianta nada. A referência. A oração mantém comunhão com Deus. Referência bíblica. Primeira epístola aos Tessalonicenses 5,17. Agora a conclusão para nós encerrar. Para fechar 1h30. Fica à vontade.